Alto Rio Doce, Barão do Monte Santo, Campo Belo e Estrela do Sul. É muito bom ter você ligado aqui na tela da Band. Hoje vamos fazer um programa especial com o técnico Cuca, do Cruzeiro. Vamos falar dos treinadores da nova geração, da eliminação da Libertadores, ainda dói, do Brasileirão, do apoio do torcedor ao treinador e muito mais. Tem também o Galo voltando aos treinamentos. Só vai jogar contra o São Paulo no dia 8. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Guto Rabelo. Boa tarde, Mara. Obrigada mais uma vez pela presença. Frederico Jota. Boa tarde. Ai, muito bom estar recebendo Felipe Ribeiro, é claro, né? Parei do Frederico Jota. Felipe Ribeiro com a gente também. Então vamos lá, começar rapidinho o Minas Esportes de hoje. Cuca, como Dorival no Galo, a nova geração que vem fazendo sucesso. Bom, eu sempre digo no Minas Esportes que nós temos aqui em Belo Horizonte hoje o privilégio de trabalhar com 2 treinadores dessa nova geração, que fazem trabalhos que são respeitados, né, que saem um pouco daquele contexto dos chamados treinadores de ponta, né, e que hoje tem mudado um pouco essa história. Obviamente o Dorival Júnior e o Cuca, que é técnico do Cruzeiro. Você tem essa consciência de que hoje mudou essa história, Cuca, que aqueles chamados treinadores de ponta já não fazem tanta diferença no futebol hoje? Eu sou suspeito até a falar, né? Porque nós somos aí numa geração mais nova, né? Mas eu tenho muito respeito por aqueles treinadores, né? Mais experientes, mais velhos do que nós, né? Até porque a gente vai também chegar lá um dia e vão aparecer outros Cucas, né? Dorival, para ir entrando em nosso lugar e faz parte do contexto, né? A renovação. Eu estou muito contente aqui em Minas, né? Fui muito bem recebido por vocês da imprensa, alheio a críticas ou elogios, isso aí é natural, mas o povo aqui é muito hospitaleiro, é muito fácil de lidar, te aceita muito bem, e acho que para mim esse foi o grande encaixe, sabe? Que daí a gente que vive longe de família, tudo, você passa a ter gosto no que você faz aqui, né? Não apenas pensar em dinheiro, né? E sim em prazer de vida também. O que muda quando um treinador vem para Belo Horizonte, que a gente ouve sempre essa história? Ele muda o contexto, ele muda o relacionamento, ele muda muito a forma de entender, talvez, a imprensa, os jogadores. O que traz essa áurea de Belo Horizonte? Mas cada lugar é uma situação, né? Lá no Rio Grande do Sul é uma situação. Grêmio, Inter, aqui é outra, Cruzeiro, Atlético. São Paulo já tem 4, 5 com a Portuguesa, né? No Rio tem 4. E a gente aprende a lidar com as situações, né? Cada um tem a sua peculiaridade, né? E aqui a gente entendeu que você tem uma liberdade muito grande para trabalhar, a condição de trabalho que o Cruzeiro oferece é tudo que um treinador quer e a gente tem que tirar proveito disso, né? Porque não é sempre que você tem essa condição de trabalho. Sem dúvida nenhuma, né? A gente pode dizer pela estrutura do Atlético, do Cruzeiro, nessa mudança, às vezes, na forma do contexto do treinador trabalhar, está exatamente ligada a essa estrutura que as equipes de Minas dão, né? Comigo, o Guto Rabelo. Facilita muito, né, Edmar, o trabalho. Eu acho que qualquer treinador tem vontade de vir trabalhar aqui. O Cuca já havia manifestado isso antes de vir para o Cruzeiro. É verdade, ele sempre quis. Né? Queria trabalhar aqui. E eu acho que foi um encaixe que deu certo. O Cuca está fazendo um trabalho muito legal. Não custa lembrar que quando ele assumiu o Cruzeiro, no ano passado, o Cruzeiro era o 11º colocado no Campeonato Brasileiro. Foi o vice-campeão, por muito pouco não conquistou o título. A temporada 2011 é positiva, apesar da perda da Libertadores, que ninguém esperava, mas teve um título, o título estadual. E eu acho que o Cruzeiro é um dos candidatos ao título brasileiro. O Cuca citou uma situação interessante, que é a dificuldade que um time tem para ser regular nesse Campeonato Brasileiro. Então é natural esse começo do Cruzeiro. É claro que ninguém quer, na torcida, que o time oscile. Mas eu acho que o Cruzeiro tem elenco, tem um ótimo treinador para voltar a vencer e fazer uma grande campanha no Brasileirão. Daqui a pouco a gente vai discutir mais o Brasileirão, porque hoje a gente vai fazer o programa bem em cima disso, do que pode acontecer, na verdade, nesse Brasileirão 2011. E agora a Cuca fala daquela eliminação na Libertadores e do apoio que recebe do torcedor cruzeirense. Agora, depois da eliminação na Libertadores, você passou um momento ruim, né? Mas te deu um certo alívio ou um reconhecimento quando você viu que na maioria das pesquisas que foram feitas você era unanimidade, que por mais que se falasse muito, se cogitasse uma saída, se houvesse a perda do título mineiro,
O torcedor do Cruzeiro estava com você? Te deu um alívio de saber que havia esse reconhecimento? Não, dá, lógico que dá, né? A confiança que a gente tem, o principal é do torcedor, porque é ele que está no dia lá te apoiando, né? E você tem tua diretoria e o grupo de jogadores que tem a tua aceitação ou não. Eu nunca faço multa nos meus contratos, né, para não ficar refém de contrato, de dinheiro. Uma outra vez eu fui demitido de algum clube porque eu sei o meu momento de sair daquela equipe, né? E aqui eu acho que não é o momento. Já tive oportunidades de proposta de outras grandes equipes e não fui, porque eu acho que aqui dá para ser campeão. Com o time que a gente tem, de repente ainda um ou outro encaixezinho que a gente possa fazer. Estamos com o grupo bem enxuto, que é bom, né? Agora temos que vencer, temos que ter o gosto da vitória, se acostumar a vencer para estar sempre lá abrir o jornal e olhar teu time em cima. Isso é bom. Agora já deu para você entender também que sair dessas montanhas de Minas não é uma situação fácil, né? Que às vezes eles reconhecerem a gente lá fora, seja no segmento que for, não é uma situação fácil, e que você tem conseguido mostrar esse Cruzeiro para um Brasil saindo dessas montanhas. Isso você já percebeu? Mas é assim, né? Você tira Rio, São Paulo, é assim, né? O Rio Grande do Sul está lá embaixo, Minas está aqui em cima, mas são potências, a gente não pode nunca deixar de enaltecer Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Eu sempre trago como exemplo, porque tem 2 gigantes lá e 2 aqui, né? 3, a própria América. Então, eu me sinto hoje um privilegiado em poder estar trabalhando. Sempre que eu vinha jogar aqui em Minas, eu tinha uma vontade muito grande de vir treinar o Cruzeiro. Hoje estou, infelizmente, sem o Mineirão, que era um atrativo enorme. Então, a gente se acostumou a jogar em Sete Lagoas, né? Com o nosso público lá, e se Deus quiser esse ano vamos passar um brasileiro bom lá mesmo. Comigo agora o Frederico Jota, ele já descobriu, né, que não é fácil ultrapassar essas montanhas de Minas, né? Eles começam a acreditar na gente só quando tá na reta final, né? Faltando 2 jogos, falam assim, não, ainda vai acontecer alguma coisa, né? Assim. E o trabalho dele é muito positivo, né, Edmar? E o trabalho de superação que ele teve, o Guto lembrou que ele chegou no Brasileiro em 11º lugar, foi vice-campeão, por um pouquinho mais ele poderia ter conquistado o título. Eu nem levo muito em conta o Campeonato Mineiro, não. É bom para o currículo dele, mas para o clube que o Cruzeiro é, ainda é muito pouco. A história da Libertadores foi muito bem superada, até pelo próprio retrospecto recente do Cruzeiro. O Adilson ficou 4 anos no Cruzeiro. E isso é importante. Isso dá uma tranquilidade para o outro técnico que chega. Trabalho longo, os times brasileiros estão começando a entender que manter um técnico por um bom tempo é sinal de que pode dar muito resultado. E o Cuca já entendeu isso, e aí começa a ter uma série de fatores. Adaptação à cidade, estrutura do clube e a própria qualidade dos jogadores do elenco que ele montou. Ele pegou um elenco desfacelado e deu um novo gasto no meio do ano passado, quando ele chegou. Daqui a pouco a gente vai falar mais, mas ele continua lamentando a questão do Mineirão, né? Aí nós vamos discutir daqui a pouco essa questão do Mineirão, o que tem pesado para os clubes. E também tem aquela história, como acontece com vários treinadores que vêm aqui para Minas. Eles mudam. Aconteceu com o Cuca. O que mudou no Cuca? Porque a gente conversa com os companheiros do Rio, de São Paulo, né? E a gente conversa do dia a dia, e passa matéria para lá, passa matéria para cá. Eles dizem assim, como o Cuca mudou na concepção de time, na concepção tática, na concepção de treinador, no relacionamento. O que te fez mudar assim? A gente amadurece, passa uns anos, você vai aprendendo. O que te ensina na vida são as derrotas, sabe? A vitória não te ensina muita coisa, não. Você curte, né? Agora a derrota, ela te faz refletir muito. A noite após uma derrota é tão ruim, né? Mas você tira proveito. Então, há 10 anos atrás, a gente era um profissional com uma visão, com uma velocidade diferente do que é hoje. Hoje a gente tem uma paciência maior, administra bem melhor certa situação que ocorre, e problemas ocorrem todos os dias, né? Todos os dias ocorrem. Você lida com 35 jogadores, um está mais contente, outro menos, tem que escalar um, deixar outro. Você tem que saber lidar. Eu acho que essa evolução aí vem natural do tempo. Você tem, na minha opinião, um time muito mais coletivo hoje, né? Eu acho o Cruzeiro muito coletivo. Você tem estrelas, pontos específicos assim, né? Que a gente coloca algumas situações, o Fábio, o Montilho, um diferencial com o Thiago ali na frente, mas você tem muito mais o coletivo, né? É melhor de trabalhar assim? Eu acho que o coletivo ele faz parte preponderante do trabalho. Se você largar
11 caras técnicos jogar, vai ser bagunça. Quem é que vai correr para quem? Preencher os espaços, diminuir os espaços quando você estiver sem a bola. Você não precisa ser um exímio marcador. Você tem que tentar passar a linha da bola, tentar tirar a bola do cara lá na frente para fazer gol. Não para defender atrás, para tentar fazer o gol logo, marcar pressão. Então eu entendo o futebol assim, né? Eu gosto muito da velocidade, da bola e alguns do jogador, né? Um que pensa e o outro que também tem velocidade lançada. Então a gente tentou montar um Cruzeiro assim e eu acho que a gente está bem servido. Comigo agora o Felipe Ribeiro. Essa montagem não é fácil, né? É um quebra-cabeças mesmo, né? Você fala muito da questão do Barcelona, né? Do que se monta, traz um zagueiro, não dá certo, o Ibrahim traz um outro, não sei o que, não sei o que. Essa montagem é difícil para qualquer treinador. Com certeza, Dimar. É muito complicado. O começo é sempre aquela parte mais difícil de implantar o seu esquema tático, né, dentro de campo, fazer com que os jogadores entendam o que você quer passar para eles no dia a dia. Mas eu acho que o estilo do Cuca casa muito com o do Cruzeiro. O Cruzeiro é de uma escola muito técnica, de toque de bola, aquela coisa do rápido e rasteiro. E o Cuca trabalha muito isso, a velocidade, mas ao mesmo tempo também é um time que valoriza muito a posse de bola, que toca muito bem, abre espaços para os outros jogadores aparecerem de trás. Então, acho que está numa escola, casou bem com a outra. A gente fala muito de grandes nomes, né, efetivamente, assim, mas eu como eu disse para ele, eu acho o Cruzeiro muito mais coletivo, né? Ele tem algumas peças importantes, mas ele tem um trabalho desse coletivo dele muito maior, né? É verdade. Tem aí peças de grande destaque, como o Montijo, o Fábio, o próprio Henrique também, que está na seleção brasileira, Thiago Ribeiro, mas o que a gente vê é realmente esse espírito de coletividade que impera dentro do Cruzeiro hoje. É um time que está muito bem entrosado, muito bem armado, um time que os jogadores sabem onde é que está o outro, e mostrou isso ao longo dessa temporada. Tem titubeado um pouquinho nesse começo de Campeonato Brasileiro, mas a gente ainda acredita que vai se encontrar com certeza durante a competição. Daqui a pouco a gente vai falar mais quem são as outras equipes que tem, talvez esse futebol coletivo. Será que já tem alguém que está aparecendo mais tecnicamente? Vamos ver. Cruzeirense, já falei que a Netshoes é patrocinadora oficial do time. Já falei que as camisas 1 e 2 oficiais 2011 você encontra lá, mas não custa falar novamente, né? Na Netshoes você encontra as camisas 1 e 2 oficiais 2011 do Cruzeiro, sem pegar fila, sem trânsito, e ainda recebe em casa sem pagar nada. Isso mesmo, com apenas um clique. E com frete grátis para todo o Brasil, você consegue comprar a camisa do Cruzeiro por apenas R$ 169,90. Isso mesmo, só R$ 169,90. E sabe o melhor de tudo? Na Netshoes você pode dividir em até 8 vezes, de 21 e 24. Você está esperando o quê? Vista a camisa do Cruzeiro, torça e comemore as próximas vitórias, como disse aí o técnico Cuca. E no próximo bloco, mais bate-papo com os nossos comentaristas, e o Cuca vai falar do Brasileirão de 2011. Não sai daí, olho no Minas Esporte. Olho na Band.